Meu nome é André Costa Oliveira. Na última segunda-feira, dia 12 de maio, nosso amado presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou em um de seus patéticos discursos na China que tanto as eleições chinesas de 1949 quanto as suas próprias eleições aqui no Brasil foram benéficas ao povo chinês e ao povo brasileiro. Sobre o povo brasileiro eu nem preciso dizer nada, porque basta você ir a um supermercado ou tentar comprar gás de cozinha que você já vê o grande benefício da economia do governo Lula arrastando cada dia mais milhões de pessoas à miséria. Mas no que se refere às eleições chinesas de 1949, eu não tenho como me manter calado, já que foram uma das maiores atrocidades cometidas por uma nação independente contra a sua própria população. E Luiz Inácio, como sempre, lá do alto da sua extrema ignorância e mau caratismo, desrespeitando milhões de seres humanos brutalmente mortos. Eu resumirei essa história aterrorizante, de fato aterrorizante, da maneira mais sintética possível. As eleições de 1949 na China referem-se à formação do novo governo da República Popular da China, RPC, proclamado em 1º de outubro de 49 após a vitória do Partido Comunista Chinês na Guerra Civil contra o Kuomintang. Não se tratou de uma eleição no sentido liberal democrático, mas sim de uma reorganização do poder político sob a liderança comunista, com forte caráter simbólico e revolucionário. A China vivia enfrentando, desde 1927, aliás, uma guerra civil travada entre o Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. Em 49, após décadas de conflito e o enfraquecimento do Kuomintang pela ocupação japonesa ao longo da Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista Chinês conquistou gradualmente o controle do território chinês continental, quando em outubro de 1949 Mao Tse-tung proclama a fundação da República Popular da China em Pequim. A chamada eleição a que se refere o nosso presidente Lula, na verdade, foi a organização de uma conferência consultiva política do povo chinês reunido por meio de representantes de diversos partidos menores, grupos sociais e os chamados democratas patrióticos, para dar legitimidade formal ao novo regime, funcionando como uma espécie de Assembleia Constituinte revolucionária, quando então foi aprovada uma Constituição provisória e a figura psicopata de Mao Tse-tung foi consolidada como presidente do Governo Popular Central da China. Não houve eleição popular direta, mas marcou o fim da China imperial e nacionalista, além de iniciar um regime comunista lançando as bases para o modelo político de partido único vigente até os dias de hoje. E como é que funcionou essa República Popular da China, tão adorada pelo Lula? Funcionou à base da fome, do silêncio e do sangue. O maior inimigo da liberdade é o totalitarismo que se disfarça de libertação. A Revolução Comunista Chinesa, vitoriosa em 49, e que o presidente Lula idolatrou publicamente essa semana, prometia emancipação, igualdade e dignidade ao povo chinês. No entanto, o que se seguiu foi um dos capítulos mais sombrios da história humana. Um experimento social de engenharia totalitária que produziu fome em escala bíblica, repressão brutal à dissidência e destruição sistemática da cultura e do pensamento. Governada com mão de ferro por Mao Tse-tung, a nova China transformou-se em um imenso laboratório de obediência no qual milhões de vidas foram sacrificadas em nome de uma ideologia. O episódio mais mortífero, na minha opinião, foi o chamado Grande Salto Adiante, que ocorreu entre 1958 e 62, uma campanha de modernização forçada que visava transformar a China em uma potência industrial e agrícola por meio da coletivização extrema e de metas irreais. Milhões de camponeses, então, foram organizados em comunas populares e forçados a abandonar as suas pequenas propriedades e tradições agrícolas.
a produção foi drasticamente afetada por políticas absurdas como a fundição doméstica de ferro, que inutilizou ferramentas agrícolas, e o extermínio de pardais, isso mesmo que vocês ouviram, que causou pragas agrícolas descontroladas. Os líderes locais mentiam sobre os números de produção para evitar punições, levando o governo central a confiscar quase toda a produção de grãos para exportação ou distribuição estatal. E qual foi o resultado? Entre 50 e 60 milhões de pessoas que morreram de fome. Houve casos de canibalismo, infanticídio e o colapso completo das zonas rurais chinesas. Tudo isso em meio ao silêncio absoluto imposto pelo medo. A fome era política e falar dela era considerado traição. Aliás, o regime de Mao Tse-tung não tolerava qualquer tipo de dissidência política. Desde os primeiros anos da Revolução, o Partido Comunista lançou campanhas como a Campanha dos 100 Flores, de 1956 a 57, que convidava intelectuais a criticar o regime apenas para identificá-los e posteriormente enviá-los para campos de reeducação ou de execução. Estudiosos, jornalistas, poetas, cientistas que ousaram criticar o regime foram rotulados de direitistas e sofreram tortura, humilhação pública e trabalho forçado. Estima-se aí que mais de 600 mil pessoas tenham sido perseguidas somente nessa campanha. E nos anos seguintes, movimentos como a Revolução Cultural de 66 a 1976 mergulharam o país no próprio inferno, lembrando que o presidente Lula admira isso tudo que eu estou narrando. Mao Tse-tung, temendo perder sua autoridade após o fracasso do grande salto adiante, convocou os guardas vermelhos, jovens doutrinados por lavagem cerebral, a purificar a sociedade. E aí foi o seguinte, gente, milhões de chineses denunciados como revisionistas, burgueses ou traidores, sumariamente assassinados a céu aberto. Famílias foram destruídas, aldeias inteiras colocadas sob vigilância e a delação entre as pessoas se tornou um mecanismo de sobrevivência. Professores foram espancados por alunos, artistas foram presos, templos milenares foram destruídos, obras clássicas foram queimadas e o pensamento foi criminalizado. A famosa frase, aspas, melhor ser vermelho do que ser especialista, fecha aspas, traduzia a nova ortodoxia. A ideologia superava o conhecimento. Universidades fechadas, acadêmicos enviados a campos de trabalho rural, onde morriam de exaustão, frio, desnutrição, e até mesmo livros como os de Confúcio, Lao Tse, Shakespeare, Platão, eram considerados veneno burguês e queimados publicamente. Artistas populares e músicos tradicionais chineses também foram perseguidos e assassinados. A Revolução Cultural destruiu não apenas a liberdade, mas também o patrimônio milenar da civilização chinesa, uma das mais ricas de todo o mundo. E, segundo escreveu certa vez George Orwell, quando se destrói o passado, apaga-se também a consciência. A obediência tornou-se a única moral possível. A China comunista, sob Mao Tse-tung, instituiu um sistema onde o único valor era a lealdade absoluta ao partido. Não havia verdade fora da linha oficial. O Estado totalitário absolvia todos os aspectos da vida: família, religião, educação, arte e até o amor. A delação entre familiares era até incentivada, os casamentos eram arranjados politicamente, a religião foi suprimida violentamente e a vida psíquica foi reconfigurada pela propaganda e pelo medo. Foi a realização total da trágica visão totalitária descrita por Hannah Arendt, o ser humano como engrenagem sem vontade própria. Apesar da modernização econômica posterior, o regime nunca reconheceu plenamente os crimes cometidos nesse período. A memória da fome e da repressão segue silenciada por censura e vigilância até hoje, em pleno século XXI. Olha, gente, nenhuma ideologia, por mais nobre em aparência, pode justificar o aniquilamento da vida, da arte, do pensamento e da liberdade. Muito ao contrário do que disse o nosso amado presidente Lula, a China
começou a se tornar efetivamente rica, ou seja, a passar por uma transformação econômica acelerada e sustentada, somente a partir de 1976, com a morte de Mao Tse-tung, e 78, quando Deng Xiaoping assumiu a liderança do país, num contexto em que deu-se início a um processo conhecido como reformas e abertura. Deng Xiaoping rompeu com o maoísmo radical e lançou uma série de reformas graduais, tais como a descoletivização da agricultura, quando os camponeses voltaram finalmente a controlar a produção e puderam novamente vender excedentes ao mercado, finalmente, a instauração de zonas econômicas especiais, que eram áreas costeiras com regras liberais para atrair investimento estrangeiro, a abertura ao capital estrangeiro com multinacionais, passando a produzir na China, aproveitando aí a mão de obra barata e disciplinada, a privatização gradual e o controle estatal seletivo, ou seja, muitas empresas estatais ineficientes foram reformadas ou até mesmo extintas, embora os setores estratégicos continuaram sob domínio estatal, que ainda perdura. Além disso, a China enfatizou investimentos monumentais em educação técnica e em infraestrutura com foco em ciência, tecnologia e exportações. Os resultados foram realmente impressionantes. A China tirou mais de 800 milhões de pessoas da pobreza extrema, tornou-se a segunda maior economia do mundo em PIB nominal e a primeira em paridade de poder de compra. Hoje a China é líder global em exportações, manufatura, infraestrutura e, mais recentemente, tecnologia. Só que, como tudo nessa vida, isso teve um preço. Apesar do enriquecimento, a China não se tornou uma democracia liberal até hoje. Continua sendo um regime de partido único, que é o Partido Comunista Chinês. Permanece a censura, repressão política e a vigilância digital cada vez mais intensa. A liberdade de expressão, imprensa e religião é limitada ou controlada. O crescimento causou desigualdade, urbanização caótica, destruição ambiental e crise demográfica. E vejam só que interessante, o Luiz Inácio é tão obtuso que não consegue enxergar que a China ficou rica não por causa do comunismo original de Mao Tse-tung, que ele tanto admira, idolatra e defende, mas sim ao abandoná-lo parcialmente e adotar elementos do capitalismo. Essa combinação de economia de mercado com um Estado repressivo é o que alguns analistas chamam de capitalismo autoritário ou capitalismo de Estado. É o que o Lula ama e idealiza ao povo brasileiro, mas não somente porque lhe falta o mínimo de inteligência e de postura estadista. Ele é um narcisista autoritário, um sociopata disfarçado de um homem humanista e preocupado com as causas sociais primárias. E, por isso, ele elogia, em nome da nação brasileira, o que nos mata de vergonha, o governo que mais torturou e assassinou pessoas ao longo de todo o século XX. E vocês que o defendem são, por óbvio, completamente imbecilizados e mentalmente incapacitados, ou por fanatismo, ou por negar a própria história recente da humanidade, ou por questões de caráter mesmo. Enfim, abraço.